Os Lords do Sith geralmente são conhecidos por serem extremamente ambiciosos e extremamente cruéis. O lado sombrio é frequentemente relacionado a ações egoístas. É em sua essência utilizar a força para fazer o que você quer. Com o lado sombrio você se torna o seu próprio Deus. Não existe um código moral, é apenas o seu poder e o seu desejo. A realidade se torna o que você quer que ela seja. É por isso que pessoas como o Palpatine, uma pessoa completamente imersa no lado sombrio, é uma pessoa também extremamente cruel. Palpatine, por exemplo, nunca se importou com o bem-estar das pessoas. Os Lords Sith em geral não se importam com isso. Eles se importam somente com eles e o que eles conseguem fazer. Mas o mais interessante é que nem todos os Sith são assim. Em geral, popularmente, os Sith são assim, mas nem todos. Existem Sith sim que são do bem, Sith que não fizeram maldade a ninguém, Sith que se importavam com as pessoas, Sith que se importavam com a sociedade, com a galáxia, Sith que preferiam fazer o bem do que fazer o mal. É exatamente isso que eu quero trazer pra vocês aqui hoje. 2 Lords Sith que não fizeram mal a ninguém, os Lords do Sith do bem. O primeiro Sith que a gente vai falar é o Darth Vectivus. Lumia, a Lady Sombria do Sith, diz que ele era um homem de negócios obstinado, com um senso aguçado de lucro e justiça. E quando a tentação sussurrava em seu ouvido, ele conseguia ignorá-la com a mesma facilidade com que ignorava as importunações de uma complacência igualmente destrutiva. Vocês conseguem imaginar um Sith que tem um senso de justiça? Esse era o Darth Vectivus, o Sith do bem. No início de sua carreira, Vectivus era um homem de negócios. Ele viveu praticamente uma vida normal até a sua idade adulta, completa, com sua família e vários amigos com quem cuidava. E com essas pessoas, Vectivus, antes de se tornar um Sith, ele aprendeu a habilidade de ser um empresário. Se tornando um empreendedor na área de mineração, Vectivus ele adquiriu um asteroide, mas o que ele não sabia é que esse asteroide também era forte com o lado sombrio. Era uma vergência na força. Sem o seu conhecimento e dos seus funcionários, a sanidade das pessoas que trabalhavam nas minas, os funcionários de Vectivus e o Vectivus foram gradualmente corroídas com o tempo. Vagarosamente, todo mundo foi ficando louco. Os funcionários sensíveis à força, especialmente. Essas pessoas mais sensíveis começaram a ter terríveis visões nas minas. Algumas pessoas, até mesmo devido à vergência na força, começaram a exibir habilidades sobrenaturais. As pessoas usavam a força e nem sabiam que estavam utilizando ela. Sendo uma pessoa com um bom coração, Vectivus se preocupava demais com seus funcionários. Então ele discretamente silenciou os relatos desses acontecimentos bizarros. Ele cessou todas as atividades de mineração e ele tentou o seu melhor para manter essa situação em segredo no meio de várias outras operações contínuas no campo de asteroides. Depois que ele fechou completamente as suas operações na região, Vectivus se aventurou dentro dessas minas sombrias e foi lá dentro que ele descobriu um poder sobrenatural. Era o poder do lado sombrio. Vectivus, então, viajou através da galáxia em busca de mais conhecimento. Ele se tornou um cara extremamente interessado em saber mais sobre esse poder, mais sobre o lado sombrio. E foi assim que ele se tornou aprendiz de um Sith que a gente infelizmente não sabe o nome dele. E assim ele ganhou o nome Darth Vectivus. Lumia diz que ele também era sensível à força e vinha experimentando coisas há anos, testando, adquirindo novos poderes. Quando o cinturão finalmente se tornou menos lucrativo como operação de mineração, ele o fechou administrando mal as coisas cuidadosamente para que o habitat fosse deixado e esquecido. Então ele o deixou para trás. Ele saiu para a galáxia encontrando o Sith, eventualmente se tornando o mestre do Sith Darth Vectivus. Quando o Vectivus se tornou um Sith, ele continuou com seu código moral que ele estabeleceu quando era um executivo de negócios. E essa adesão a esses padrões éticos impediu que Vectivus sucumbisse às deficiências estereotipadas comuns dos antigos Sith. A violência, a ambição galáctica, a erradicação dos rivais filosóficos Jedi para Vectivus não significavam nada. Os únicos objetivos que Vectivus realmente tinha era se mergulhar na tradição Sith e estudar a galáxia como um todo. Eventualmente, Vectivus também criou seu holocron pessoal, onde nele continha toda a sua filosofia e suas práticas de negócios, até mesmo a habilidade de criar fantasmas com a força. Vectivus era tão poderoso com essa habilidade que ele conseguia criar até mesmo um pequeno exército de fantasmas. E eventualmente, Vectivus morreu em seu lar depois de ter vivido o resto de seus dias cercado por amigos e familiares. Muitos acreditam que Vectivus até mesmo quebrou a regra de 2. A gente não sabe praticamente nada sobre o seu mestre. A gente não sabe se Vectivus matou o seu mestre ou se ele simplesmente fugiu dele e viveu o resto de sua vida escondido. E a gente também não sabe se ele teve aprendizes. E se ele teve aprendizes, é a mesma questão. Por que a aprendiz dele nunca tentou matá-lo? Será que a aprendiz dele também fugiu, como também ele pode ter fugido? A gente infelizmente não sabe, a história dele é um mistério. E essa é a simples vida de Vectivus, o único Sith que a gente conhece, inclusive, que morreu por idade. O nosso próximo Sith é o Darth Gravid.
Gravid viveu em torno do ano 530 antes da Batalha de Yavin, ali no meiozinho da Regra de 2. Como consequência, Gravid tinha uma coleção gigantesca de conhecimentos do Sith, incluindo um dos mais cobiçados, que é a transferência de essência, uma espécie de imortalidade do Sith onde uma pessoa transfere a sua alma, o seu espírito, para um objeto ou uma pessoa. Gravid tinha todos os conhecimentos, mas ainda assim ele começou a pensar que o lado sombrio só realmente poderia ficar poderoso no seu nível máximo se incorporasse doutrinas Jedi. Doutrinas como o altruísmo e a empatia. Foi exatamente isso que Gravid fez. Ele trouxe os ensinamentos bondosos da Ordem Jedi para o lado do Sith. Eventualmente, essa mistura de doutrinas do Sith com a filosofia dos Jedi fez com que Gravid ficasse louco, ele ficou insano. Ele então chegou à conclusão de que a única forma que a Ordem do Sith poderia ser realmente preservada seria se os ensinamentos, os artefatos, os holocrons Sith, toda a sabedoria acumulada ao longo das gerações fossem escondidas ou destruídas. Gravid planejava ser o novo Darth Bane. Seu raciocínio era que uma vez que ele tivesse feito isso, ele seria capaz de guiar o Sith em um caminho que ele considerava ser mais bem-sucedido. Isso foi exatamente o que Gravid decidiu fazer. Ele levantou barreiras em volta de sua fortaleza e ele começou a destruir todos os artefatos e holocrons Sith. Tudo que ele tinha em sua posse, ele tentou destruir. Infelizmente para Gravid, a sua aprendiz Darth Gihan impediu que ele destruísse todos os conhecimentos do Sith. Ela invadiu a sua fortaleza, ela penetrou as suas barreiras e ela teve um duelo com Darth Gravid. Gravid conseguiu ferir a sua aprendiz severamente, ele cortou um de seus braços, cortou seus ombros. Eventualmente, Gihan conseguiu ganhar a vantagem e apesar de estar sem um sabre de luz, ela conseguiu matar o seu mestre Gravid. Apesar de ter impedido seu mestre de destruir todo o conhecimento do Sith que ele tinha em sua posse, ainda assim Gravid foi um gigantesco atraso para o Sith. É dito que ele conseguiu destruir metade do conhecimento do Sith em toda sua existência. Plagueis até mesmo dizia que se não fosse pelas ações insanas de Gravid, os Sith já tinham conquistado a República e os Jedi há séculos. De acordo com Plagueis, Darth Gravid é praticamente o único Sith em mais de 1000 anos que conseguiu cair para o lado sombrio, e essa foi a história que ele contou para Palpatine. O que esses dois Sith deixam claro pra gente é que ser um Sith verdadeiro é muito mais que simplesmente se aderir a um código. Ser um Sith verdadeiro é muito mais psicológico, muito mais moral que a gente pensa. Não basta você simplesmente usar o seu ódio e sua raiva. Isso é um Jedi usando emoções. Ser um Sith verdadeiro é uma pessoa que é naturalmente egoísta, uma pessoa naturalmente cruel. É por isso que muitos, inclusive, pensam que Palpatine pode ser um psicopata. Seu poder é tão grande que a única explicação é que ele é naturalmente inclinado para o lado sombrio. Uma pessoa que é naturalmente inclinada a ser uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, é uma pessoa que vai ter problemas severos no lado sombrio, mas deixa aí nos comentários qual o seu Sith antigo favorito. E se você gostou do vídeo, seja bondoso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.